Quero. E aí, meus amigos, beleza? Tudo bom? Hoje iremos trazer para você, compartilhar aqui, na verdade, esse vídeo com o intuito de fato, compartilhando, trazendo conhecimento para você, principalmente você que deu início aí na fabricação de blocos, já está, de repente, fabricando, ok? Já tem aí um tempo, seja 6 meses, ou já tem mais de um ano, aí já que atua, né, fabricando, tem a sua fábrica aí, ainda que pequena, mas você já tem. Vamos aí trazer para você, como mostrado aí inicialmente, um pouco, aliás, da diferença entre o bloco vedação e o bloco estrutural, tá certo? Voltado mais aí para você que fabrica, ok? Então não é tão falando ali sobre a aplicação dele. Nós iremos falar ali sobre a diferença ali para você que fabrica, tá certo? Na internet aí, nas redes de modo geral, você já vai encontrar vídeos de algumas pessoas falando ali um pouco sobre a diferença ali na hora da aplicação, ou seja, na hora da construção já, tá certo? Nós, com a experiência que temos tido, já visto que somos fabricantes de máquinas, equipamentos voltado para a fabricação de blocos, de artefatos de concreto e de modo geral, tá certo? Estão trabalhando com formas, desde formas manual até as máquinas, enfim, acessórios como misturador, prensa, triturador, enfim. For aí voltado a este ramo, essa área a gente desenrola aqui, tá certo? Então vamos lá. Pergunta que chega principalmente para material forma manual, vamos dizer assim, de clientes, se fabricamos forma manual para bloco estrutural. Sabe que o bloco estrutural é o 14 e o 19, tá certo? O bloco 9, que é o bloco 10, não tem função estrutural, apenas vedação. Segundo a norma, o bloco vedação, que existe nos três tamanhos, né, nas três medidas, tem o bloco vedação, é para ter um mínimo de 3 MPa, ok? O bloco estrutural é para ter 4,5 MPa. Então, eles têm uma diferença ali de resistência, tá certo? Resistência à compressão. A diferença entre eles não é somente a estética, porque se você observar, o bloco vedação tem um furo ali, vamos dizer assim, retangular, né? Todo retangular e igual. O bloco estrutural, ele tem ali no centro dele, no meio, ele como se fosse um reforço, como se fosse francês, né? Aquele braço francês, né? Vamos dizer assim. Não sei se você conhece assim. Enfim, ele tem ali um reforço no centro, tá certo? Então, esteticamente, ele tem essa diferença. Só que vai muito além disso, como mencionei, tem a questão da resistência, que, a meu ver, para você que fabrica o bloco, você que vai produzir, seja para uma construção, uma obra própria, né? Ou seja, para vender também, você tem que se atentar muito a isso, a essa questão da resistência, tá certo? Então, pergunta, como eu falei, o cliente chega, você fabrica a forma manual para o bloco estrutural, perguntamos, né, se ela entende que existe uma diferença entre eles, e a pergunta que fazemos é com o intuito, né, com a intenção de ajudar ela a entender, compreender e saber que existe uma diferença e se é isso mesmo que ela busca, procura, se é isso mesmo que ela vai querer, tá certo? Por quê? Eu acredito que a pergunta certa, depois, se ela conhecesse primeiramente o produto, ela me perguntaria, ela faria a seguinte pergunta:
se ela conhecesse, se ela entendesse que a diferença entre eles, essa diferença principalmente da resistência, ela faria a seguinte pergunta: eu consigo fabricar um bloco estrutural manualmente, utilizando a forma manual? Essa seria a pergunta. E aí eu responderia para ela: olha, você até consegue. Sim, é possível fabricar. Porém, você vai ter que analisar, você vai ter que fazer o levantamento do seu custo, do gasto que você vai ter. Não sei se você está ouvindo aí o carro aí passando, eu acredito que quase em todas as regiões tem. Então, mas vamos lá. Você vai ter que levantar aí o seu custo com relação ao agregado, tá certo? Mão de obra, mas para saber se é viável, se vale a pena. Por quê? Se ele exige uma resistência maior que o vedação, obviamente que o traço muda, tá certo? O traço não é o mesmo, ok? Outro ponto a ser observado: cada equipamento, pessoal, ele vai te entregar um resultado, vai te entregar algo, tá certo? Ele foi projetado para lhe atender até certo ponto. Com isso, ele tem ali, vamos dizer assim, suas limitações, ok? Então, não adianta você querer pegar uma forma manual para fazer uma coisa que não terá condição. Até conseguirá, só que a um custo que talvez não valha a pena, né? Não vai valer a pena. Entende? Vou dar um exemplo para você aqui. Suponhamos que você queira fazer aí uma piscina, tá certo? De 1 metro de profundidade, vamos colocar assim, 1 metro de profundidade, né? 5 metros de largura e 10 metros de comprido, ok? Então, você tem diversas opções, formas para fazer esse buraco, não é isso? Você tem desde uma forma manual, onde você vai ali com picaretas, enfim, pá, até contratar em uma máquina, né, uma escavadeira para fazer isso em horas, questão de horas, né, ou um dia, não sei. Aí, de forma manual, você vai cansar, enfim, vai ter todo o esforço e o tempo, concorda? Com a máquina é mais rápido, mas o valor também é outro, não é isso? Então você tem ali a ferramenta que ambas vão fazer o serviço, só que tem os prós e contras, tá certo? E o que que vai demandar ali a forma que vai ser feito? É a sua condição, não é isso? Então, você tem a condição de pagar a máquina, é claro que você vai pagar a máquina. Não tem, aí você vai para o braçal, não é isso? Mas isso era só um exemplo. Então, assim também funciona com os equipamentos, com as máquinas, com as formas e tudo mais. Então, se no momento a sua condição não foi para um equipamento mais potente, tudo mais, não é um problema. Consegue produzir bloco estrutural? Consegue, dá, é possível, mas avalie o custo, avalie ali a operação toda do negócio, se vale a pena, se vai lhe trazer ali um resultado, né, positivo no final. Entende? A mesma forma seria uma máquina manual, seja poedeira ou estacionária, daquela de alavanca. Dá para fazer? Dá. É viável? Você vai ter que avaliar direitinho. Na minha opinião, não é. Então, aconselhamos aí nossos clientes, parceiros, amigos aí que adquirem um equipamento com a gente, o que ele vai conseguir fazer, que é o bloco vedação, tá certo? O bloco vedação dá para trabalhar, é o mais indicado a trabalhar, principalmente a quem está iniciando, começando, e a condição de momento foi adquirir tal equipamento. Do contrário, ele pode tentar fazer, só que a gente sabe que
não vai compensar, tá certo? O custo da operação acaba não sendo viável, ok? Então, trazendo aí para você isso, que você tenha consciência, que você tenha noção de que há diferença entre os blocos de vedação estrutural. Não entramos, não abordamos ali mais de forma aprofundada, porque vai muito além disso. Só trazendo isso porque nosso ver é muito importante. Isso é o mínimo, o mínimo do mínimo que você tem que ter noção. Não é só pegar ali, seja for um manual ou uma máquina, enfim. Não é só pegar ali o equipamento, você faz um traço de massa ali de qualquer jeito, do jeito que lhe dá na cabeça, joga no equipamento, pô, saiu, então está pronto e vamos vender. Não, infelizmente não é assim. Se você seguir por esse caminho, você não vai ter sucesso, você não vai crescer, você vai ter somente prejuízo. E perca de tempo, enfim, é prejuízo. Então, quer fazer uma coisa, faça direitinho, faça uma coisa bacana, com qualidade. Se atente aí a entender, conhecer, não somente o mercado, que a gente muito ouve falar de negócio, a pessoa vai estudar mercado, não. Estude o produto primeiro, ou seja, estude o bloco, entenda ele, busque conhecer, saber as suas normas, as regras que se aplicam a eles, o que eles precisam ter para estar dentro do padrão. E lembrando que aí a norma sempre exige um mínimo, ela te dá um mínimo ali, um parâmetro mínimo. Você atingindo o mínimo, pronto, já está arrebentando, já está apto para fazer sucesso, tá certo? Se você não for inscrito, eu peço aí a sua ajuda, sua colaboração. Se inscreva no nosso canal, deixe seu like. Se tem alguma dúvida, deixe aí nos comentários uma pergunta, uma sugestão. Se você já tem aí alguma interrogação, né, pergunta, algo assim na sua experiência e que você ainda não encontrou uma resposta, de repente a gente possa ter, deixa aí nos comentários que traremos para você aí. Se tivermos a resposta, traremos em forma de vídeo ou nos comentários mesmo. Se não tivermos, vamos juntos buscar a resposta. Beleza? Até a próxima. Valeu!